Paz seja com todos, sejam todos bem-vindos novamente à nossa videoaula sobre o estudo do livro de Apocalipse. Eu sou Alessandro Moraes e eu estou de volta aqui com vocês no canal Gospel Tech 316. Bom, pessoal, só dando uma palavrinha aqui com vocês, né, explicando esse tempo que eu fiquei sem gravar as aulas. Foi no período aí de 14 de fevereiro, mais ou menos, até agora. Hoje é dia 28 de junho. Então foram praticamente aí 4 meses, né? E mais alguns dias que eu fiquei sem gravar as aulas. É lógico, tiveram alguns motivos, né? Teve mais um posto de combustível que abriu, onde eu sou gerente, né? Sou gerente da matriz e agora também sou gerente da filial. Então dobrou meu serviço. Nós também somos líderes, eu e minha esposa somos líderes do Ministério de Casais da igreja, né? Nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Aeroporto, aqui de Corumbá, Mato Grosso do Sul. E além de líderes de casais, agora nós também somos líderes do Ministério 2 igual a 1 Brasil, que é aquele curso Casados para Sempre. Então, como líderes do curso Casados para Sempre, nós ministramos aí a nossa primeira turma com 4 casais. Foi maravilhoso todo o curso. O curso é composto de 14 semanas, mais a formatura são 15 semanas. Então nós temos aí aulas uma vez por semana. Então tem todo o preparo da aula, né, o preparo de tudo. Então foram devido a esses motivos que eu dei uma parada nas gravações. Mas ontem, inclusive ontem, dia 27 de junho, foi a formatura dos casais do curso Casados para Sempre. Foi assim sensacional. Ouvir o testemunho de cada casal, ouvir o testemunho de como o curso Casados para Sempre, como a palavra de Deus pôde trabalhar no casamento deles. É simplesmente maravilhoso poder ouvir o testemunho real de cada casal que passou. É difícil você estar ali 14 semanas, todas as semanas em sequência, mas é muito gratificante no final também, tá, pessoal? Então, assim, não são desculpas, mas foram duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, na minha vida, na vida da minha esposa. Mas agora eu me comprometi, não foi com o homem, mas eu me comprometi com Deus de estar dando esse curso, né, ministrando esse curso do estudo do livro Apocalipse. E nós vamos prosseguir. E Deus me dando saúde e Deus me dando condições, a gente vai agora até o final dele, ok? Nós já estudamos aí 48 aulas, né, do estudo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse aí, nós vamos agora hoje adentrar na aula 49. E a aula 49 a gente vai falar do capítulo 15, né? Versículo 1 a 8, capítulo 15. A gente vai falar sobre a preparação para as taças da ira de Deus, ok? Então vamos orar para nós iniciarmos esse nosso estudo. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado por cada dia onde o Senhor tem derramado sobre nós sabedoria, saúde, fé e esperança. Cada dia, Pai, o Senhor tem cuidado das nossas vidas no nosso particular. O Senhor conhece os nossos desejos, os nossos sonhos, ó Pai amado, os nossos objetivos. E eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor tem prazer em nos ajudar em tudo aquilo que está de acordo com a tua palavra. Então a minha oração é que os meus sonhos e os meus objetivos sejam também os seus sonhos, porque aí sim eu tenho a certeza que eles serão realizados e nenhum desses meus sonhos serão frustrados em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude novamente, que o Senhor me ajude, Pai, a poder ministrar essas aulas do livro do Apocalipse. Me dê compreensão, me dê sabedoria sobre a tua palavra e que essas aulas possam ser gravadas e depois possam ser estudadas e analisadas e escutadas por muitas e muitas pessoas, porque realmente estamos num período, Senhor, onde estamos vendo muitas calamidades, muitas coisas ruins acontecer com o mundo, com pessoas, enfim, ó Pai.
E o livro de Apocalipse vem realmente para nos ensinar, para nos alertar, para nos advertir sobre todas essas coisas que estão acontecendo, mas principalmente para que nós possamos ter a nossa fé que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Entrego minha vida em tuas mãos, ó Pai, e nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Então, nossa aula de hoje, aula de número 49, né? O título da aula é A Preparação para as Taças da Ira de Deus. Nós vamos estar estudando os versículos 1 a 8, que estão localizados no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, né? O último livro aí do Novo Testamento, capítulo 15, ok? Então, vamos lá. Então, nos capítulos de 1 a 3, vamos dar uma recapitulada aqui. Nos capítulos de 1 a 3 de Apocalipse, nós vimos que por meio da pregação da palavra, aplicada ao coração pelo Espírito Santo, igrejas são estabelecidas, ok? Então não basta apenas pregarmos e falarmos e ensinarmos sobre a palavra de Deus. Tem que haver também uma ministração, uma aplicação ao coração das pessoas pelo Espírito Santo. Então, as igrejas, que somos nós somos estabelecidos através do quê? Através da pregação da palavra, mais o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. E essas igrejas são o quê? Candeeiros. Somos portadoras de luz no mundo que está em trevas. Um mundo que está perdido, que está na escuridão, que está totalmente desviado da vontade de Deus. Então nós somos a igreja, somos a luz, o candeeiro, para poder iluminar esse mundo em trevas. E elas, que são as igrejas, são abençoadas pela contínua presença espiritual de Cristo. Então nós temos a bênção de ter Jesus Cristo, ter o Espírito Santo conosco. Então, capítulo de 1 a 3, nós vimos os candeeiros, os 7 candeeiros, né? Nos capítulos de 4 a 7, que foi a segunda sessão, nós vimos o quê? Que o povo de Deus é perseguido repetidas vezes pelo mundo e exposto a muitas provas e muitas aflições. Nós vimos que são isso a abertura dos 7 selos. Então, essa abertura dos 7 selos que nós vimos na sessão 2 do livro do Apocalipse, capítulos 4 a 7, ele mostra o povo de Deus sendo perseguido. E é o que está acontecendo, queridos, no nosso dia atual, né? Os cristãos não é de hoje, mas ainda continuamos a ser perseguidos. Bom, terceira sessão, que é do capítulo de 8 a 11 do de Apocalipse. Então aí nós estudamos o quê? Os juízos de Deus visitam repetidas vezes o mundo perseguidor. O mundo que está perseguindo os cristãos, ele é condenado, né? Repetidas vezes pelos juízos de Deus, mas este mundo não se arrepende pelos seus pecados. Apesar dele sentir esse mundo pecaminoso, sentir os juízos de Deus que estão caindo sobre eles, eles não se arrependem. E essa terceira sessão é o que? São as 7 trombetas da ira de Deus. São aqueles juízos parciais de Deus, né, as trombetas. E eu creio que nós estamos, queridos, vivendo. Realmente nós estamos vivendo essas trombetas de Deus, né? Hoje é dia 28, nós vimos aí essa semana esse terrível terremoto que deu na Venezuela, 2 seguidos, né? Destruiu praticamente uma cidade inteira e mais de 75 mil pessoas, por enquanto, né? Estão desaparecidas. Enfim, foi algo terrível. Mas muitos profetas também avisaram sobre o que ia acontecer com a Venezuela para despertar o povo para buscar a Deus. Amém? Então, nos capítulos 12 a 14, que é a quarta sessão, nós vimos que esse conflito entre a igreja, que somos nós, os santos de Deus, e o mundo, esse conflito entre a igreja e o mundo, ele torna-se mais intenso, mostrando também um combate entre Cristo e Satanás, entre a semente da mulher e entre o dragão. E agora, nessa quinta sessão, né, na quinta sessão, que nós vamos entrar,
a sessão onde nós vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus, né, que compreende o capítulo 15 e 16 do Apocalipse, surge uma pergunta. Quando na história as trombetas do juízo, as pragas iniciais, não conduzem os homens ao arrependimento e conversão, o que lhes sucede? Então, Deus já está mandando as trombetas, que são o quê? Os juízos parciais. E os homens, os pecadores, não quer saber de se converter, não quer saber de se arrepender. Nesse caso, o que vai acontecer com eles? Permitirá Deus que esses homens ímpios continuem impunes, perseguindo os cristãos e ficando impunes? O cálice da ira de Deus, ele tem um limite? O cálice da ira de Deus, ele vai se encher? E a resposta é: quando os ímpios não se arrependem, com as trombetas do aviso de Deus, segue a efusão final da ira. E ainda que não completa até o dia final do juízo. E essas taças da ira de Deus são as últimas. Não há mais tempo para arrependimento. Quando chegar, queridos, esse tempo do derramar das taças da ira de Deus, aí para os ímpios, para aqueles que não quiseram se converter, se arrepender, não haverá mais tempo. Os ímpios, endurecidos, a morte os precipitará inevitavelmente nas mãos do Deus irado. Então, mesmo antes de morrer, eles poderão ter cruzado a última linha da esperança entre a paciência de Deus e a sua ira. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus muito bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus paciente, mas tudo tem limite. Então, quando esses pecadores que estão vivendo esse último período, eles não se converterem, não se arrependerem, eles poderão ter cruzado a última linha de esperança deles. E nós vamos para o primeiro ponto aqui, né, de Apocalipse 15. Vamos ler aqui o versículo 1. Então, nós vamos ver aí a conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas de Deus, ok? Então, Apocalipse 15, 1 diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, mostrando coisas que estão para acontecer. 7 anjos foram designados para carregar para a terra as 7 últimas pragas. E com isto, finalmente se completa a ira de Deus. As trombetas advertem e as taças consomem a cólera de Deus, a ira de Deus. E através de toda a história do mundo se manifesta repetidas vezes a ira final de Deus. Ora toca essa pessoa, depois aquela. A ira de Deus se derrama sobre os impenitentes. As trombetas advertem, as taças são derramadas. Esses impenitentes são aqueles que receberam a marca da besta. Ou seja, esses são aqueles que adoram o dragão, que é Satanás, e são dominados pelas 2 bestas e pela Babilônia. Né? As 2 bestas nós sabemos que são o anticristo e o falso profeta. E a Babilônia é todo esse sistema do mundo que estamos vivendo, que estão impondo para nós viver. Né? A Babilônia é chamada pela Bíblia de a grande meretriz. Ok? Então, queridos, as trombetas que nós estamos vivendo, elas estão advertendo a nós, seres humanos, a nos arrependermos. Mas quando isso não acontece, aí vem a ira de Deus. Nas trombetas, apenas 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens são atingidos. Mas nas taças, a ira de Deus é completa. Queridos, vamos lá. Você vê quantas coisas já aconteceram na terra de tragédias, catástrofes, mas quantas ainda estão para acontecer. A palavra de Deus nos diz que nas trombetas, que eu creio que é o período que nós estamos vivendo, apenas 1/3 da terra
1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 do sol e 1/3 da humanidade são atingidos. E você vê que só nesse terremoto aí que teve na Venezuela, poucas pessoas, se for comparado, né, a 1/3 da população, sofreram. Agora você imagina quando vier problemas maiores ainda. Vai ser muito, muito triste. Vai ser algo muito trágico. Tanto as trombetas como as taças referem-se ao mesmo período. Então já temos visto que todas as 7 sessões que compõem o livro do Apocalipse, elas são paralelas, ou seja, elas referem-se ao mesmo período, né? O tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então, todas essas sessões que nós estamos estudando, estudamos a primeira sessão sobre as 7 igrejas, a segunda sessão sobre os 7 selos, a terceira sessão sobre as 7 trombetas, a quarta sessão, né, entre o combate de Cristo e Satanás, e agora a quinta sessão sobre as 7 taças da ira de Deus. Todas essas sessões, elas compreendem o mesmo período. Qual que é esse mesmo período? Primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, que ainda acontecerá. Mas, em cada sessão, é um jeito que vai contando, que vai avançando para o final. Então, as cenas vão se tornando cada vez mais claras, mais fortes, e o juízo de Deus vai se tornando mais claro também. Então, tanto as trombetas como as taças terminam com uma cena do juízo final. Então, lá no capítulo 14, que nós vimos sobre as trombetas, vimos a cena da colheita do trigo e a vindima dos ímpios esmagados no lagar da ira de Deus. Desculpa, capítulo 14 nós vimos sobre a quarta sessão. No capítulo 16, que nós vamos ver ainda, nós vamos ter o quê? Mais uma vez, uma clara cena do juízo final. As 6 primeiras taças se referem a uma série de acontecimentos que precedem o juízo final. Então, tanto a quarta sessão quanto a quinta, que é essa que nós estamos começando a ver agora, começam de forma muito semelhante. Se a quarta sessão começa com o nascimento de Cristo e avança até a cena do juízo final, então somos levados a crer que a quinta sessão também cobre todo o período da primeira até a segunda vinda de Cristo. Tanto a quarta sessão quanto a quinta tratam dos mesmos inimigos da igreja. As mesmas forças da maldade que encontramos nos capítulos 12 a 14. Quem são essas forças do mal? O dragão, que é Satanás, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. São os inimigos que a igreja está enfrentando aqui, nessa quinta sessão que nós estamos estudando. Portanto, somos levados a crer que essa sessão, dessas 7 taças da ira de Deus, atravessa o mesmo período da história, que são compreendidas pelas outras sessões que nós já estudamos. E não obstante, as 7 taças compreendam todo o período da igreja. Elas apontam e aplicam-se especialmente ao quê? Ao final, ao dia do juízo e às condições que o precedem imediatamente. As trombetas são juízos parciais. As trombetas são alertas de Deus. São avisos solenes de Deus que, na sua ira, lembra-se da misericórdia. Então, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso. Então, nós estamos vivendo esse tempo das trombetas, onde Deus ainda está tendo misericórdia de nós, misericórdia da humanidade, onde Ele está advertindo o povo sobre o que vai acontecer, para que todos os corações da humanidade se arrependam, se convertam e se entreguem a Ele. Mas as taças falam da ira de Deus, sem mistura. É da consumação total da cólera de Deus, da ira de Deus. Quando chegar o período das taças, meus irmãos, aí não vai haver mais tempo do arrependimento. Bom, então o primeiro ponto foi essa conexão entre as 7 trombetas e as 7 taças.
Segundo ponto é uma visão da igreja na glória antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. Então João aqui, o apóstolo João, que está escrevendo o livro do Apocalipse, ele tem uma visão dos santos, da igreja, diante da glória de Deus. Então, os versículos 2 a 4 do capítulo 15 de Apocalipse diz assim: Diante de mim achava-se estendido o que parecia um mar de fogo e vidro, e nele estavam em pé todos aqueles que tinham sido vitoriosos sobre a besta, a sua estátua, o seu sinal e o seu número. Todos estavam segurando harpas que tinham sido dadas por Deus. Estavam entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que diz assim: Grandes e maravilhosos são seus feitos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, Rei das nações. Quem não o temerá, ó Senhor? Quem não o glorificará o seu nome? Pois só o Senhor é santo. Todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, porque os seus feitos de justiça têm sido manifestos. Então, esse é o cântico que todos os santos que estiverem diante do altar de Deus nos céus estarão entoando. Então, o apóstolo João vê os 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças da sua ira consumada. 7 é o número da perfeição de Deus. São 7 anjos com 7 taças. Esses são os anjos do juízo. Eles trazem os últimos flagelos para os ímpios. E agora não é mais tempo de oportunidade. A medida dos ímpios transbordou. A taça da ira de Deus chegou ao seu limite. Chegou o juízo e a consumação da ira de Deus. Antes dos anjos derramarem os flagelos finais sobre os ímpios, João vê o quê? Vê a igreja na glória. João vê o mar. Na praia, ele vê uma multidão vitoriosa. E essa multidão é composta de quem? Dos vencedores da besta. E eles estão cantando, enquanto os seguidores da besta estão sendo atormentados ainda na terra, antes do juízo final. E onde está esse mar de vidro? Diante do trono, no céu. É lá que está esse mar de vidro. A igreja, somos nós, santos de Deus, está no céu, na glória. E esse mar de vidro simboliza o quê? A retidão transparente de Deus, revelada por meio dos seus juízos sobre os ímpios. E quem é essa multidão? Os vencedores da besta. Eles, ou nós, venceram e venceremos a besta, sendo que mortos por ela. Então quer dizer que para mim vencer a besta, vencer o anticristo, eu vou ter que ser morto por ele? Exatamente isso, né? Exatamente isso. Então, se nós quisermos conservar a nossa vida, nós teremos que ser infiéis na fé. E aí sim, se nós tivéssemos conservado a vida e sido infiéis na fé, aí nós teríamos sido derrotados. E assim os vencedores da besta são quem? São aqueles que amaram mais o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, do que as suas próprias vidas. Então eu tenho que amar mais a Deus do que a minha própria vida aqui. Então se eu fizer isso, apesar de eu ser morto, eu ganharei a vida eterna. Eu vencerei a besta dessa forma. Então, viva te vencerei. Morta vencer-te-ei ainda mais. Respondeu Blandina ao seu carrasco. E quem é essa multidão, então, que está diante desse mar de vidro no céu? São todos os remidos ao longo dos séculos, né? Todas aquelas pessoas que já morreram em Cristo estão nesse mar de vidro. São os 144 mil que diz lá em Apocalipse 7, né? Esses 144 mil nós já estudamos, não é um número literal. É o quê? É um número que representa uma multidão inumerável de pessoas. E Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. Então, se eu quiser a minha vida eterna, minha vida com Cristo, eu perderei ela aqui na terra. Se chegar o dia em que o anticristo, o falso profeta, determinarem leis nesse mundo e onde os homens maus perseguirão a igreja e que eles vão querer com certeza nos fazer o quê? Adorar a besta ao invés de adorar ao nosso Deus vivo e poderoso. Então aí será a minha escolha. Ou eu continuo adorando a Cristo e morro por ele, e eu vou perder a minha vida, mas tê-la-ei na eternidade. Ou eu escolho não mais amar a Deus, não mais amar a Cristo, escolho adorar a besta para poder continuar vivendo aqui nessa terra, mas serei atormentado pelos juízos de Deus, tá? Essa que é a situação. Então, o que essa multidão está fazendo lá no céu? Ela está com harpas de Deus, entoando um hino de glória ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. E essa música é o mesmo novo cântico que ninguém podia aprender, senão os 144 mil, lá de Apocalipse 14, versículo 3. Então, no céu, nós cremos que haverá muita música. A música do céu glorifica tão somente o Senhor. Todas as músicas que nós entoarmos no céu serão para glorificar o Senhor. Nós vamos nos unir aos coros angelicais e cantar ao Senhor para sempre. É algo que nós nem imaginamos como vai ser, mas vai ser algo tremendo, queridos. Que música essa multidão está cantando? Segundo João, é o cântico de Moisés e do Cordeiro. O êxodo, a saída dos judeus de Israel do domínio de Faraó do Egito, é um símbolo e tipo de redenção que temos em Cristo. E assim como Moisés triunfou sobre Faraó e suas hostes, a igreja triunfará sobre o diabo e suas hostes também. E esse é um cântico de vitória. Assim como Moisés tributou a vitória a Deus, os remidos também fazem da mesma maneira. Antes de João escutar as blasfêmias dos ímpios, ele ouve o cântico dos remidos. Quais são as características do cântico vitorioso dos remidos, de nós, os santos de Deus, que estaremos lá? Os mártires não cantam sobre si mesmos e como venceram a besta. Então, eu não vou cantar sobre mim mesmo e como eu venci. Antes, nós estaremos o quê? Totalmente concentrados em glorificar a Deus. O céu é o lugar onde os homens são capazes de esquecerem de si mesmos, de seus títulos, conquistas e vitórias aqui na terra. E devemos recordar somente a Deus. Quando você contempla a Deus na sua glória, nada mais vai te importar. Diante da glória de Deus, os mártires, eles esquecem-se de si mesmo e exaltam somente o Senhor. No céu, entenderemos que nada mais importa, exceto Deus. Como é esse cântico dos remidos, né? O interessante é que nós temos aqui uma afirmação, que mesmo que depois que nós morremos aqui nessa terra, a nossa alma, as nossas lembranças não são apagadas, né? Porque aqui diz que lá nós não iremos, apesar de nós termos sido mártires, termos entregado nossas próprias vidas por continuar amando a Deus, a Cristo, né? Não negando a Cristo, mesmo assim nós não iremos querer nos vangloriar disso, mas nós iremos glorificar somente a Deus, amém? Então eu creio que nossa alma, nossas memórias irão conosco para a vida eterna. Agora, como é esse cântico de Moisés e do Cordeiro? Como é esse cântico dos remidos? Vamos lá. Em primeiro lugar, esse cântico ele exalta a pessoa de Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Isto está em contraste ao trono do dragão, de Satanás, seu poder e sua autoridade, e o grande e universal poder da besta. O diabo é poderoso, mas só Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Só Ele, só Deus recebe exaltação para sempre. Deus é o Rei das nações,
O Rei das Nações não é a besta, mas o Senhor Todo-Poderoso. Deus é temível e digno de glória. A grande pergunta era: quem é como a besta? Agora, a questão é: quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Então, esse é o temor irrestrito, acima de qualquer respeito a governantes terrenos. Deus é santo. A santidade de Deus é única, singular, e é ela que atrai todas as nações. Em segundo lugar, sobre esse cântico. Esse cântico exalta as obras de Deus. Elas são grandes e admiráveis. O universo está nas mãos do Senhor. Ele é quem redime o seu povo e quem castiga os ímpios. Deus é inescapável. Ninguém pode escapar da presença de Deus. Quando ele age, ninguém pode impedir a sua mão. Os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Deus vindicou a sua justiça quando remiu os seus eleitos por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. E vindicou sua justiça, condenando os impenitentes à condenação eterna. Quem são os impenitentes? Aqueles que não quiseram se arrepender e se converter. Esses estão condenados à condenação eterna. Terceiro lugar, esse cântico exalta os caminhos de Deus. Eles são justos e verdadeiros. Os caminhos de Deus são a forma de Deus agir. Ele nunca pode ser acusado de injustiça, nem de meios ilegítimos. Tudo que Deus faz é justo. Nada é injusto. Seus caminhos são justos e verdadeiros, tanto na salvação dos eleitos, como na punição dos impenitentes. Os ímpios foram avisados pelas trombetas, mas não se arrependeram. Assim, os flagelos finais, que são as taças da ira de Deus sobre os ímpios, serão absolutamente justos. São justos, porque eles foram avisados pelas trombetas. Eles tiveram tempo de se arrepender, se converter, mas não quiseram. Quarto lugar sobre esse cântico. Esse cântico exalta o triunfo final de Deus. Todas as nações virão e o adorarão. E isso está em contraste com a adoração universal da besta aqui na terra. As nações vão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todo joelho vai se curvar diante de Jesus, porque só Ele é exaltado eternamente. Amém, queridos? Então essa foi a parte, segundo ponto, que foi a parte onde João viu esse mar de vidro e toda a igreja lá, todo esse exército de pessoas diante do trono de Deus, exaltando a Deus e cantando esse cântico maravilhoso. E agora nós vamos para a última parte, que é o quê? Os anjos dos últimos flagelos se preparam para agir, a preparação desses anjos. É os versículos 5 a 8 do Apocalipse 15, que diz assim: E nisto olhei e vi que se abriu nos céus o templo, a morada da aliança. Então vieram do templo 7 anjos que foram designados para derramar as 7 pragas, vestidos de linho imaculadamente branco e resplandecente, com cintos de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da ira do Deus que vive para o todo sempre. O templo ficou cheio de fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar enquanto os 7 anjos não tivessem acabado de derramar as 7 pragas. Então os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. O santuário era o lugar da habitação de Deus com o povo. No lugar santíssimo ficava a arca com as tábuas da lei. Isso significa que os anjos saem do lugar onde ficava a lei de Deus. Saem para demonstrar como funciona a lei de Deus. Saem para demonstrar, mediante a vingança divina, que nenhum homem ou nação pode desafiar a Deus e ficar impune à vontade dele. Ninguém pode desobedecer à lei de Deus sem sofrer o castigo da lei. Aqui, santuário designa a morada de Deus, o céu. Esses anjos vêm da presença de Deus e servem a Deus quando derramam os juízos. A igreja jamais deve duvidar disso.
A igreja jamais deve duvidar que não irá acontecer esse derramar das 7 taças da ira de Deus, porque vai acontecer, queridos. Os 7 anjos são ministros, agentes de Deus. As vestimentas dos anjos simbolizam o quê? 3 coisas. Primeiro, essas vestes brancas eram peculiares de quem? Dos sacerdotes. Quem era o sacerdote? Era uma espécie de intermediário entre quem? Deus e os homens aqui na terra. E ele representava Deus diante dos homens, os sacerdotes. Esses anjos vêm ao mundo como representantes da ira vingadora de Deus. Segundo, essas vestes eram peculiares dos reis. Esses anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus com o poder do Rei dos Reis. Poder de Deus. E terceiro, essas vestes eram peculiares dos habitantes do céu. Os anjos são habitantes do céu que vêm à terra para executar os decretos de Deus. Então, os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. Essas 7 taças da ira de Deus estão cheias e atingem o mundo inteiro. Agora não é mais um terço, como foram as trombetas. Agora é o mundo inteiro. A terra, o mar, os rios, os astros, os homens, o ar. Ninguém pode esconder-se do Deus irado. Esse dia será dia de trevas e não de luz. Os homens desmaiarão de terror. E a justiça de Deus é vingar as injustiças dos homens, e ninguém pode deter esse juízo e nem desviá-lo. Que injustiça principal os homens fizeram? Perseguição e morte à igreja. Perseguição e morte aos santos fiéis de Deus. E aqui não são catástrofes naturais e nem os anjos maus que afligem os ímpios, mas o próprio Deus irado. Os anjos do juízo saem do santuário cheio de fumaça inacessível da glória de Deus. Quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, na época de Moisés, a glória de Deus os encheu e Moisés não pôde entrar. Quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória de Deus o encheu e os sacerdotes também não puderam entrar. Quando Isaías viu a Deus no santuário, a glória de Deus o encheu e as bases do limiar se moveram. Quando Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo, ele caiu com o rosto em terra. O santuário, cheio da fumaça, sugere 2 ideias. Primeira ideia: os propósitos de Deus serão obscuros para os homens. Eles não podem entender nem penetrar nos inescrutáveis planos de Deus. Segundo, a glória de Deus torna-se inacessível. Agora, Deus está inacessível para tudo mais. O mesmo templo que era lugar de encontro com Deus, agora está fechado, inacessível. Agora não tem mais tempo, não há mais intercessão. Chegou a hora final e a consumação da cólera de Deus. É o dia do juízo, quando a ira sem mistura será derramada sobre os ímpios. Qualquer oposição à sua glória será destroçada. Amém? Então nós entendemos que essa fumaça, onde Deus enche o santuário, pode ser o quê? Não tem mais tempo de ninguém se arrepender. Chegou o juízo final. E esses flagelos são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino. Aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e de Deus, jamais escaparão do juízo final de Deus. Devemos nos voltar para Deus agora, enquanto é tempo, enquanto Ele está por perto, enquanto se pode achar a Deus, enquanto se pode entrar no santuário de Deus. Esse é o tempo, queridos. Você que está me ouvindo, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não se converteu, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, esta é a hora. Não espere mais. Chegará o dia em que será tarde demais. Enquanto os ímpios estão maduros para o juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus estão cheios de canções de adoração ao Senhor. A criação foi celebrada com música,
O nascimento de Jesus foi celebrado com música. E a volta de Jesus também será celebrada com música. Amém? Então, queridos, é isso. Esse é o capítulo 15 do livro de Apocalipse. Esse é o capítulo onde nós iniciamos falando sobre a quinta sessão, que são o derramar das 7 taças da ira de Deus. Espero que tenha aberto seus olhos espirituais, espero que você tenha compreendido até aqui, né, o que nós estamos tentando ensinar, que nesse momento que nós vivemos é o momento de arrependimento, que virão muitas catástrofes, que virão muitas coisas ruins e que nós temos que nos arrepender enquanto há tempo, porque chegará uma hora em que Deus vai derramar da sua ira e aí não haverá mais tempo para aqueles que não se arrependeram. Bem, queridos, vamos orar para encerrar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta aula maravilhosa, pela Tua palavra, Senhor, que é bendita, é santa, Senhor, é perfeita. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar mais um pouco, Senhor, sobre como o Senhor é justo, Pai, como o Senhor exerce a sua justiça, como o Senhor tem misericórdia, como o Senhor nos ama, Pai, como o Senhor quer que nós, ó Pai amado, nos arrependamos dos nossos pecados, nos convertemos a Ti e Te adoremos, ó Pai. Se for preciso, Senhor, passar pela morte, Senhor, para não adorar a besta, para não adorar Satanás, dá-nos forças para passar por isso e sermos mais do que vitoriosos, porque como a Tua palavra nos diz, um dia estaremos, ó Pai, diante de Ti, lá naquele mar de vidro, Senhor, podendo cantar e entoar canções maravilhosas a Ti, Senhor. Pai, continua nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Toda espécie de enfermidade, doenças, calamidades, Senhor, pandemias que virão sobre este mundo, ó Pai. Guarda a minha vida, a minha família, a minha casa, Senhor. Guarda a casa e a família de todos aqueles que estão também ouvindo e aprendendo sobre a Tua palavra, Senhor. Que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então é isso. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês e nós nos vemos na semana que vem com a aula de número 50, se assim o Senhor nos permitir.